Oi, gente, eu de novo e continuamos a nossa conversa sobre a criação dos sistemas de escrita. Eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior que, antes de mais nada, antes da invenção da escrita, dos alfabetos e dos sistemas de escrita, nós temos a língua humana. Então, nós não sabemos exatamente se elas têm a mesma origem, nós não sabemos exatamente quando, se houve um momento zero da sua formação, provavelmente não, porque ela está em constante evolução. Evolução, quando eu digo, é mudança mesmo, não quer dizer que ela está ficando melhor. Ela vai mudando. E eu tinha comentado com vocês que talvez antes da invenção de uma certa escrita a gente tenha a invenção de uma numeração, pelo menos com uma manifestação humana de primeiro, uma necessidade de contar coisas, por exemplo, animais, e uma abstração que o ser humano precisou criar para fazer essa contagem. Agora, eu vou falar para vocês, isso vai ficar mais claro nos textos que eu vou mandar e também depois na aula que a gente vai ver com o PowerPoint. Nós temos que, em alguns lugares do planeta, já vou citar quais, em alguns lugares do planeta, nós temos civilizações, nós temos agrupamentos humanos que criaram um sistema próprio de escrita. E por que isso aconteceu? Obviamente porque a comunicação ela precisava de um mecanismo mais ágil para que os seres humanos conversassem. Ágil no seguinte sentido: se você quer falar com uma pessoa que está distante de você, não dá para gritar. Se você está do lado de um rio e a pessoa está do outro lado do rio, talvez se você gritar, ela escute você. Até porque o som ele se propaga numa velocidade em sentido em relação ao que os seres humanos são, biologicamente falando. O som se propaga com uma certa rapidez e ele pode alcançar uma certa distância. Agora você imagina, se o rio for barulhento, a pessoa do outro lado não vai escutar. Se o rio for muito largo, a pessoa também não vai escutar. E há um outro problema bastante grave, e isso eu gostaria que vocês anotassem mentalmente, que vocês guardassem, porque essa informação que eu vou dar agora é muito importante, é que a escrita ela permitia não só que você levasse algo falado de forma escrita para uma longa distância, do outro lado do rio, do outro lado da montanha, do outro lado do planeta, e da mesma forma você deixava um documento provando ou mostrando que uma coisa tinha sido falada, tinha sido verbalizada. Antes da invenção da escrita, nós tínhamos o que nós chamamos de comunicação oral. Certamente as histórias eram contadas de pai para filhos, os filhos, por sua vez, contavam para os seus filhos e netos, etc. As histórias muito provavelmente iam mudando ao longo do tempo, porque era muito difícil manter uma certa coerência ou a mesma história ao longo das décadas, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Embora isso acabe acontecendo de uma maneira bastante interessante na história da humanidade. Mas se eu deixasse a história por escrito, pelo menos haveria uma tentativa de manutenção desse dado, de manutenção dessa história, de manutenção de uma série de conhecimentos. Então, eu diria aqui, queria dizer para vocês que a invenção da escrita foi uma das maiores invenções de todos os tempos. Eu não estou falando de uma descoberta, estou falando de uma invenção, há uma questão aí diferente. Quando eu falo numa descoberta, eu posso falar da descoberta do fogo, de como eu faço fogo sem esperar que caia um raio, ou que haja lava vulcânica, ou outra situação que produza o fogo. Eu posso descobrir outras coisas, eu posso criar também, como eu posso criar a roda, eu posso aperfeiçoar a flecha, eu posso aperfeiçoar a funda, que foi um instrumento de guerra muito antigo. Na Bíblia, Davi matou Golias com uma funda. Tá? Eu posso inventar um escudo para me proteger, eu posso descobrir um determinado metal que eu possa fundir para fabricar armas de guerra e fabricar também instrumentos com os quais eu vou plantar melhor e com mais qualidade e mais, para eu poder alimentar uma população cada vez maior. O ser humano vai encontrar, vai criar uma série de coisas. Mas a escrita foi uma abstração muito interessante que o ser humano teve e talvez tenha sido assim, uma das grandes abstrações que foram criadas pelo homem. Há outras situações interessantes, sabe? Há outras situações muito interessantes. No vídeo anterior eu falei para vocês da matemática
e valeria a pena voltar um pouquinho. Com a matemática, o ser humano ele acabou encontrando soluções para muitos problemas. Ele conseguiu, por exemplo, transportar água de longe para cidades. Os romanos, por exemplo, eu não estou falando aqui do mundo antigo, do mundo clássico, os romanos criaram sistemas incríveis para transportar água com aquedutos que tinham assim um declive quase imperceptível, mas para a água, com a força da gravidade, ela via de uma montanha até a cidade. E outros sistemas que os romanos inventaram, criaram, com a ajuda da matemática grega, com a ajuda da matemática egípcia. Em outras partes do mundo houve soluções incríveis para as construções. Os chineses fizeram muralhas enormes, quase nos limites do país todo, e o país deles sempre foi um país gigantesco. No Oriente também, os orientais descobriram formas de manter edifícios em pé num terremoto, colocando um pêndulo no meio de prédios muito altos. Se você vai ao Japão, à Coreia, à China, você vai encontrar edifícios que não têm prego, eles são de madeira e a madeira é encaixada numa outra. O ser humano vai descobrir tecnologias. Em outro dia eu converso com vocês sobre técnica, que deu a palavra tecnologia em português. Mas a aula de hoje era sobre a escrita, e a escrita foi uma das grandes invenções humanas, porque foi uma grande abstração, porque o ser humano percebeu uma coisa muito curiosa, que para a gente hoje é muito simples, mas na antiguidade deve ter sido realmente uma descoberta fantástica. Ele percebeu que com desenhos ou com alguns rabiscos, ele conseguia não mostrar toda a agilidade da fala humana, mas pelo menos parte dela. Então, talvez a escrita tenha começado com desenhos mesmo. Um homenzinho representava um homenzinho ou uma mulher, um bicho representava um animal, um touro, um urso, um mamute, um elefante, um rinoceronte, uma onça, um pássaro. Alguns outros desenhos poderiam representar deuses, etc. E talvez daqueles desenhos, hoje acredita-se nisso, talvez daquele desenho tenham surgido uma escrita. Há uma ideia não muito ruim, talvez discutível, mas não muito ruim, de que um dos primeiros sons que surgiu na escrita suméria foi justamente a tentativa de desenhar a cabeça de uma vaca. E essa cabecinha da vaca, que é meio arredondada, que tem um chifrinho, depois eu mostro para vocês, talvez tenha se transformado num som que é utilizado, que foi utilizado não só na escrita daquele lugar lá na Suméria, e depois em outros sistemas de escrita, principalmente o nosso alfabeto, e que é a letra A. Talvez no passado, talvez numa das línguas faladas na Suméria, a palavra vaca ela fosse muito parecida com esse som de A, mais ou menos como a palavra água em Tupi-Guarani, aqui nas Américas, que tem um som assim. Bom, nós vamos ter alguns lugares do planeta, então, que vão fazer uma abstração um pouquinho mais complexa e vão criar realmente um sistema de escrita. Essas escritas são iguais? Não, elas não são iguais, elas são diferentes entre si, mas elas têm a mesma função, que é uma tentativa de fazer com que a linguagem humana ela fosse escrita numa pedra, numa madeira, numa folha de palmeira, no bambu, na areia, no chão, num templo, etc. Poder pintar essa escrita. Posteriormente, eu poderia escrever isso num papiro, num couro, etc. Até chegar aos dias de hoje, com esses livros que vocês estão vendo aqui, que são feitos de papel e que já tem alguns milhares de anos, pelo menos 2. Quase 3. 2. Outro dia eu falo melhor disso, sobre a invenção do papel e como surgiu esse tipo de livro que nós entendemos hoje como livro. Eu vou citar 4 lugares para vocês, na antiguidade, que criaram sistemas de escrita diferentes entre si, com uma função muito parecida, sistemas que foram mudando ao longo do tempo. Então, se você for pregar lá um livro de história da escrita, você vai encontrar o seguinte, que na Suméria nós tivemos a invenção de uma escrita. A invenção da escrita na Suméria é muito interessante,
porque ela mudou ao longo do tempo. Então nós falamos assim que houve uma escrita primitiva na Suméria, ela foi sendo melhorada ao longo dos séculos. Isso não foi de uma hora para outra, demorou séculos para essa escrita ser aprimorada. E o mais interessante é que quem morava lá, nessa região, onde hoje é o Irã, o Iraque principalmente, as adjacências, e outros povos que também adotaram essa escrita posteriormente, nós vamos ter que povos que falavam línguas distintas podiam usar a mesma escrita. Olha que coisa interessante. Então eles criaram um tipo de escrita que no futuro, muito depois deles, ela foi chamada de cuneiforme, porque era uma escrita feita com maconha, a tradição assim diz. Embora essa escrita não fosse usada só no barro, fosse, por exemplo, esculpida na pedra. Então nós vamos ter uma escrita cuneiforme que foi criada na Suméria. Quando eu falo de escrita cuneiforme, estou falando dessa escrita usada na Suméria. Então, se você pensar na Babilônia, na cidade de Ur, em outras cidades dessa região entre o Tigre e o Eufrates, que os gregos chamavam de Médio, Potâmia, Potamos, água, por causa desses rios. Então vocês vão encontrar que nessa região do planeta foi criada uma escrita chamada hoje cuneiforme. Então nós vamos ter uma das mais antigas escritas do mundo nessa região do planeta. Essa escrita gerou outras escritas posteriores só no passado. Então nós tivemos algumas variações da escrita cuneiforme, utilizadas por línguas distintas, por povos distintos, mas ela não gerou nenhum alfabeto, nenhum silabário e nenhuma escrita que nós usamos hoje. Então é uma escrita que acabou desaparecendo na história. E por que ela desapareceu na história? Por diversos motivos. Os povos que utilizaram essa escrita foram desaparecendo na história, foram sendo dominados por outros povos. Essa escrita foi usada durante milênios, não foram séculos apenas, e ela foi desaparecendo ao longo do tempo. Não era uma escrita também muito fácil, e povos desses lugares acabaram adotando outras escritas. No mundo muito posterior ao mundo dos sumérios, dos persas, que vieram depois dos sumérios, nós tivemos a adoção de um outro alfabeto. Não vou pular os séculos, mas o alfabeto, séculos, milênios depois da invenção da escrita suméria, adotado nessa região do planeta, é o alfabeto árabe. Isso por causa do Corão, por causa dos muçulmanos, por causa do grande Islã. Outro dia eu falo disso, que vai ser importante quando a gente falar do Corão, do Sagrado Corão do islamismo. Mas nós temos então a escrita suméria. Próximo a essa região, nós vamos ter uma outra civilização muito antiga, muito capaz e que foi criadora de muitas tecnologias. E hoje nós sabemos que povos de uma região bastante grande desse mundo antigo, povos, foram tributários do conhecimento desse povo, que são os egípcios. Os egípcios foram grandes construtores, foram excelentes navegadores fluviais em rios e mar também. Foram grandes cultores da arte, criaram possibilidades de fazer materiais, coisas artísticas de uma beleza até hoje vista, criaram edifícios enormes. E só para ter uma ideia, um dos edifícios levantado pelos egípcios na antiguidade, até meados do século XIX, ou o fim do século XIX, era o edifício mais alto do mundo, que é a maior das pirâmides do Vale de Gizé, ou Giza. Então nós vamos ter um povo que foi muito adepto da pesquisa, da engenharia, etc. Os egípcios também criaram um sistema de escrita próprio. Esse sistema de escrita, que é esse sistema de escrita chamava-se hieroglífica e ela foi usada durante quase 4.000 anos. É o mesmo sistema ao longo de 4.000 anos? Não, não é o mesmo sistema ao longo de 4.000 anos.
os egípcios foram aprimorando e foram mudando essa escrita ao longo do tempo. Mas nós sabemos, mais ou menos, que a escrita hieroglífica também começou com desenho, com desenhos. Então, alguns desenhos da escrita egípcia são fáceis de ver. Então, se você verificar um hieróglifo utilizado para a palavra água em egípcio antigo, ele vai ser assim, um certo zigue-zague que mostra a superfície da água. São 3 zigue-zagues e mostram a palavra água. Mas a escrita era assim, né? Um desenho mostrava a palavra, né? Um passarinho era um passarinho, né? A água era a água, a vaca era a vaca. Não, não. O sistema de escrita deles é um pouquinho mais complexo. Eles utilizavam símbolos, muitas vezes, que não tinham som nenhum, mas que representavam, por exemplo, o masculino e o feminino, ou finalização de uma palavra, ou, por exemplo, o que aquela pessoa fazia na sociedade. Quando eu queria representar, por exemplo, um escriba, um sacerdote, o próprio rei, um escravo, etc. E ao longo então dos séculos, essa escrita foi sendo aprimorada com desenhos de pássaros, de flores, etc., até ela se transformar numa escrita complexa, largamente utilizada e utilizada por poucas pessoas. Na Suméria também, tá? Não era todo mundo que sabia ler. Os egípcios criaram então um sistema de escrita que era bonito, inclusive, porque há uma ideia, outro dia eu falo disso, há uma ideia de que a escrita egípcia ela deveria ser bela, inclusive. É bem interessante esse aspecto da escrita egípcia. Mas o que aconteceu com a escrita? Ela era complexa, até mesmo para os escribas. Então ficava muito difícil você, por exemplo, ser um escriba na corte do faraó e alguém, faraó, ditasse uma carta para você e você fosse escrevendo com a escrita hieroglífica. Então acabou que os egípcios criaram outros sistemas de escrita que eram mais fáceis e eram para ser utilizadas no dia a dia. Então nós temos a escrita hieroglífica, utilizada em templos, geralmente utilizada para pessoas de muito poder, e uma escrita chamada hierática e uma outra escrita chamada demótica, que são muito posteriores e que eram usadas mais ou menos no dia a dia. E hoje você tem muitos documentos que são feitos nessas escritas. Essas escritas provavelmente sejam silabários, seja formadas com sílabas, ou um alfabeto, mais ou menos como nós imaginamos o alfabeto, que foi uma escrita posterior. E aí nós vamos ter uma situação bem interessante. Nós temos 3 sistemas de escrita no Egito. Você vai falar, nossa, mas como é que pode? Os egípcios usavam 3 sistemas de escrita no dia a dia? Eu vou dizer, o Japão também faz isso. No Japão, até hoje, são 3 sistemas de escrita: o kanji, o hiragana, o katakana. E uma pessoa culta no Japão, ela vai saber os kanjis, que tem um uso bastante complexo também, e ela vai ter que saber hiragana e katakana para ela poder escrever no seu dia a dia. Há um abismo entre o Japão e o Egito, ok? Mas, então, essa forma de escrita ela não é tão distinta assim do que nós imaginamos. E para a gente não ir muito além, um outro exemplo, hoje a gente escreve, né? A gente escreve também com diferentes escritas. Talvez você não perceba, mas basta que você mude a fonte no seu computador, vai ser o mesmo alfabeto, mas com uma escrita também diferente. É possível fazer um paralelo aí? É possível sim. Até porque algumas fontes são bem estranhas, e algumas fontes são tão estranhas que você tenta ler e acaba não conseguindo ler, porque elas são bem esquisitas. Mas a origem é o alfabeto. O terceiro tipo de escrita, que surge na antiguidade e é o sistema de escrita mais antigo utilizado até hoje, é o sistema chinês. A escrita egípcia gerou algum alfabeto, algum sistema posterior? Eu vou dizer para vocês, não, ela não gerou. Talvez o demótico e a escrita hieroglífica, sim. Algumas linguagens utilizadas no norte da África por povos berberes, ou mesmo a língua copta, talvez elas sejam herdeiras de uma certa tradição de escrita egípcia, mas a escrita egípcia era complexo bastante para que outros povos tentassem ler aquilo e falassem, não, gente, isso é muito difícil, vamos usar uma escrita mais fácil. Do outro lado do planeta surge um outro povo
muito poderoso, um povo de uma habilidade técnica absurda. Foram grandes navegadores, grandes construtores de cidades, foram grandes inventores também, que são o povo chinês. O povo chinês, culturalmente, ele acabou influenciando muitos outros povos da região, os coreanos atuais, os japoneses, os vietnamitas, os tailandeses. E quando você vai para a Ásia, você consegue ver essa presença chinesa na Tailândia, no Vietnã, no Camboja, no Laos, na Birmânia, no Japão, na Coreia, etc. E até mesmo em alguns lugares da Rússia, porque de fato os chineses foram um povo assim, extremamente habilidoso numa série de artes, inclusive na invenção da escrita. Os chineses criaram uma escrita que não é cuneiforme, ela não é hieroglífica, ela é chamada ideogramática. Ela também parte de desenhos. Mas você olha a escrita chinesa e você não observa exatamente ali um passarinho, um rio, um braço, uma pessoa como na escrita egípcia. Os chineses partiram de alguns pressupostos que até certo ponto deram muito certo, mas acabaram criando uma escrita também muito complexa. Então nós vamos ter algumas palavras do chinês, ou quando a escrita chinesa foi criada, nós vamos ter alguns símbolos básicos que representam o homem, o ser humano, representam uma casa, por exemplo, o telhado, representam a água, representam as patas de alguns animais, por exemplo, o cavalo, até porque grande parte dos animais tem quatro patas mesmo. Então nós vamos ter alguns sinais específicos que vão montar palavras. Então isso é bastante interessante, porque a palavra rio, em chinês, ela tem as duas margens do rio e a água que passa no meio. As palavras ligadas à casa, habitação, etc., têm um teto. As palavras ligadas à profissão geralmente vão ter o desenho do ser humano e assim por diante. Sempre é assim? Não, não, né? Não é. Assim como a escrita egípcia, a escrita chinesa, ela não poderia ter um desenho para cada coisa, senão você teria milhões de desenhos. Então, da mesma forma que a escrita egípcia precisava encontrar sons para desenhos, desenhos para sons, etc., ou as duas coisas, os chineses também. Então, essas escritas são grandes mesclas. Alguns hieróglifos representam a coisa, alguns kanjis, alguns ideogramas representam a coisa, e quando você junta dois ideogramas, assim como os egípcios juntavam dois desenhos, você vai ter uma terceira coisa. Um exemplo, né? Vamos pensar. Cavalo tem quatro patas. Então, a palavra cavalo em chinês, que é mais ou menos ma, ela vai ter quatro patas. Talvez a palavra carruagem, que no passado era puxada por um cavalo, tenha o mesmo símbolo de cavalo. Isso é sempre assim? Não, não é sempre assim. Daí a dificuldade de aprender a escrita chinesa. Mas foi uma grande invenção. Os chineses, assim como os egípcios, também tinham uma ideia de beleza para sua escrita. E para eles era fundamental, era muito importante que a sua escrita também fosse bonita. E por isso, até hoje, há cursos de caligrafia na China, para que você possa ter uma escrita bonita, e essa escrita tem uma importância muito grande na tradição chinesa. A tradição chinesa, diferente da tradição cuneiforme, por exemplo, mas não em relação à escrita egípcia, ela tem muitas escolas de escrita. Então é muito difícil, às vezes é muito complexo, mesmo para quem aprende chinês, a ler as diferentes escritas do chinês, porque ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, houve várias escolas que aprimoraram aquela beleza da escrita chinesa. Durante muitos séculos e durante muitas escolas também, os chineses comparavam a escrita ao trabalho do espadachim, ao trabalho que um sujeito que aprendeu artes marciais, ele consegue fazer com as armas. E isso é muito importante na escrita chinesa. Outro dia eu falo melhor disso. E, por fim, uma quarta linha de escrita desse passado muito remoto,
é a escrita, nem dizer que é de um povo só, mas são várias escritas, todas desaparecidas, que é a escrita do Vale do Indo. Talvez você não tenha ouvido falar dela, porque é uma escrita que desapareceu e até hoje nós não conseguimos traduzi-la. Depois desse mundo muito antigo, nós vamos ter outras escritas que eu vou falar no vídeo terceiro daqui a pouco, para você fazer uma pausa e tomar um café.